Irmãos, nós vamos ler aqui agora um versículo aqui em Abacuque, no capítulo 3 e no versículo 3. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Nós queremos passar para todos vocês, os irmãos em Cristo. Esse homem, ele estava vivendo um problema muito grande que nós chamamos de conflito interno. Porque ele via Judá, o povo de Deus, sendo massacrada por uma nação de gente muito mais pecadora e ímpia do que a nação de Judá. E este algo que estava acontecendo, isso mexeu muito com ele e fez o profeta ficar sem entender o agir de Deus. E sem entender principalmente o silêncio de Deus. No capítulo 1, no capítulo 2, e aqui ele está terminando a sua profecia, no capítulo 3. Algo aconteceu dentro dele. Alguns ensinamentos foram passados por Deus a esse homem e ele aprendeu lições preciosas aqui, como muitos homens do passado e mulheres que aprenderam preciosas lições através daquele momento que eles estavam vivenciando muitas coisas e circunstâncias e situações que Deus usou então para ensinar o profeta Abacuque. Não se sabe muito desse homem pessoalmente, esses profetas menores, não sabemos muita coisa a respeito deles, salvo o significado dos seus nomes, pouco mais, e é o que nós sabemos. Mas na verdade, ele vai mostrar para toda a igreja brasileira, e para a igreja entre outros povos também. Ele vai experimentar um Deus diferenciado. Eu disse há pouco que homens viveram situações, muitos homens, que Deus, aquele Deus do momento para eles, naquelas situações que eles estavam vivendo, tinha que ser algo diferenciado. Por exemplo, nós temos o caso de um certo Melquisedeque, que apresentou um Deus diferenciado para o patriarca da fé, pai Abraão. Ele apresentou um Deus altíssimo. Esse é um Deus diferenciado. E você pode acreditar que Abraão não tinha intimidade com esse Deus altíssimo, e Melquisedeque o revela. Revela para ele um Deus diferenciado, um Deus altíssimo. O Davi é outro caso que conheceu um Deus vivo. Quando você ouve essa palavra, essa frase, quem é este circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele está dizendo que o Deus de Israel, o Deus de Saul, o Deus de Abner, o general, era um Deus que não agia, a sua mão não agia, ele parecia mais um Deus morto do que um Deus vivo. Pelo menos para aqueles homens, para aquele exército, para aquele rei naquela ocasião.
Mas o Deus de Davi era um Deus vivo. Agora, outro homem vive uma situação. A nação de Judá surrada pelos caldeus. E ele vê aquilo e ele não consegue compreender o que está acontecendo, porque Deus está em absoluto silêncio. E você pode imaginar o conflito dentro desse homem. Porque Deus não age, a nação está sendo surrada e eu vejo um Deus absolutamente parado, quieto. E que não fala absolutamente nada. Um conflito interno dentro do profeta. E olha, é certo que eu estou falando com pessoas nessa tarde, de algum lugar do Brasil. É certo que você vive também um conflito interno, muitos conflitos, vivem conflitos internos. As pessoas estão vivendo, principalmente morando no Brasil, não é verdade? Agora, o título dessa ministração é O Deus de Temã. O Deus que vem de Temã. Por quê que o profeta Abacuque ele chega a essa conclusão? E ele fala que Deus vem de Temã. Por que ele tira essa localidade, ou ele consegue ver Deus vindo desta localidade de Temã? É uma localidade de pessoas sábias. É uma região de pessoas entendidas, de conselheiros. Era um berço. Temã era um berço de sabedoria. E Abacuque diz: Deus vem de Temã. Deus é sábio e ele saberá me ensinar, ele saberá tratar comigo, ele saberá compreender essa situação que eu estou vivendo, essas circunstâncias que a nação está vivendo. E sendo eu profeta do povo de Deus, eu também estou vivendo isso, e há um conflito interno dentro de mim. Mas Deus sabe tratar com tudo e com todos. Por isso ele diz: Deus vem de Temã para responder às minhas indagações, para diluir os meus conflitos internos e para elucidar todas as minhas dúvidas. Quando eu estava meditando nisso, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus, eu estava lendo o Evangelho de Marcos. Marcos ele fala de duas tentativas de atravessar o mar da Galiléia e estar numa outra localidade. Veja que vai surgir as circunstâncias, as situações. No capítulo 4 há uma tempestade e Jesus está com eles no barco. Você conhece aquela história, um grande vento e ondas, uma tempestade, o barquinho já querendo encher de água, e o Senhor Jesus dormindo ali na parte traseira daquela pequena canoa, daquele barquinho muito rústico, como nós aprendemos ali no Evangelho de Marcos. E lá no capítulo 6, mais uma vez eles estão no barquinho, no meio do mar, e mais uma vez a tempestade. Porque são situações, são circunstâncias que os discípulos precisam aprender grandes lições.
uma tempestade. Eles, naquele pequeno barquinho, lá pelo meio do mar, e o Senhor Jesus na montanha. E o Senhor Jesus na montanha de Temã. E os apóstolos ali, e surrados pela tempestade e as ondas e um vendaval. E a Bíblia conta que ele estava lá no alto da montanha, orando, e viu que os ventos lhes eram contrários. O vento era contrário. Ou seja, eles puxavam para frente, o vento açoitava eles no sentido de voltar para trás e não fazer a travessia, estar do outro lado onde foi dada uma palavra no mundo espiritual para passarem para o outro lado e estarem com aquelas pessoas do lado de lá do mar da Galileia. Eu quero dizer para vocês que não é diferente, porque esses aqui também têm conflitos. Os apóstolos, os discípulos de Cristo também vivem situações e têm conflitos internos. Se Marcos, capítulo 4, fala do passado, Marcos, capítulo 6, fala da dispensação presente, da dispensação da graça. Marcos, capítulo 4, era Deus conosco. Deus estava com eles ali, no barquinho. Simplesmente ele estava dormindo. Porque um dos santos diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Eles vão lá e acordam Jesus, ele repreende o vento. Porque o problema é o vento. O problema não são as ondas são consequências. Eles despertam ele repreende o vento. As ondas se acalmam, faz grande bonança, a tempestade vai embora. E eles ficam como que perguntando um para o outro: que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece, aleluia. Glórias a Deus. É o Deus de Temã. Amém, Jesus. É o Deus que vem da montanha de Paran. Agora Marcos capítulo 6 é uma coisa muito mais presente nos nossos dias, porque a igreja está aqui na face da terra. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, amigos de qualquer lugar que você esteja nos vendo nesse momento, no Brasil ou fora, entre outros povos. Eu quero dizer algo importante. Os ventos são contrários. Eu falo isso na presença de Deus. O vento te é contrário. O vento é contrário ao Senhor, meu irmão. O vento é contrário à senhora, minha irmã. Isso é um tipo da experiência da igreja no momento presente, principalmente aqui no Brasil. Ventos contrários. Mas ele está lá em cima na montanha. Ele está lá na oração. E ele impulsiona o pequeno barquinho com Pedro, com Tiago e com João que vá para alto mar. Eles estão no meio do mar, diz o Espírito Santo de Deus, em águas profundas. Mas ele está ali e diz que lá pela quarta vigília da noite, já de manhã, ele percebe que o vento é contrário. Porque o vento tem sido contrário à experiência, à vida de muita gente. Na vida de muita gente, os ventos são contrários. É verdade. Isso é uma realidade. Basta você olhar para o nosso país, para o que acontece no nosso país, os meios sociais, entre o povo. Você vê que o povo está num barquinho e o vento é contrário. O povo quer ir para uma direção, mas o vento bate.
açoitando e tentando interceptar aquela travessia, aquela fuga, para que esteja num lugar seguro. E a Bíblia diz que ele está lá na montanha, orando. Ele vai, começo da tarde, comecinho da noite, ele vai para ali, ora durante toda uma noite, lá pela quarta vigília da noite. Ele olha no mar e vê o barquinho, vê as dificuldades dos apóstolos laborando ali no sentido de chegarem à margem do outro lado, mas não estão conseguindo. Mas ele está vendo. E o Senhor Jesus faz algo e nós queremos meditar com você, meu querido, nessa tarde. Algo que impressiona. Diz assim que ele desce lá da montanha. Tinha algum barquinho para ele vir aonde eles estavam no meio do mar, lá na praia, sempre deixava um barquinho ali na reserva. Mas ele desce da montanha, vem andando sobre as águas, porque quem passa a noite com Deus em oração anda sobre as águas no outro dia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus. E ele vem andando sobre as águas e de fato ele viu eles lá da montanha, quando ele estava orando, mas ele chega perto deles, fica ali emparelhado com eles, e diz o Espírito Santo caprichosamente que ele quis ir mais adiante. Ou seja, queria passar, ir adiante deles, porque Deus jamais vai andar atrás de homens. Mas é uma coisa importante para nós considerarmos, para o meu ouvinte considerar comigo. Agora, os apóstolos não compreendiam essa verdade, que Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. Ele vem de uma região de sabedoria. Ele vem de uma região altaneira das montanhas de Parã. E a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. E quando os apóstolos o vê, andando sobre as águas, diz que dão grandes gritos. Cuidam que é um fantasma. E existia uma lenda entre os pescadores. Isso era um presságio de calamidade, de morte, porque existia uma lenda ali, corria solta entre os pescadores ali, que se você estivesse em alto mar, tudo poderia passar, mas se você visse um fantasma, isso era um presságio de morte, de todo mundo ir parar no fundo do mar. E eles viram o Senhor Jesus ali, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, diz assim o Evangelho de Marcos. Agora, pensa você uma coisa. Lá estava o barquinho na praia para ele pegar um barquinho e vir também como eles, na trilha deles ali no mar, e chegar até eles de barquinho, suado, com seus remos na mão, sabe, impulsionado ali pela frente. As pessoas, quando o Senhor Jesus age, quando Deus age, quando Deus se apresenta de uma outra forma, que não é aquela que as pessoas esperam, eles não reconhecem. Porque se ele estivesse vindo de barquinho, todos o aceitariam, todos receberiam com graça, com alegria, com gozo no coração. Mas ele vem andando sobre as águas, porque passou a noite em oração, a sós com Deus ali na montanha de Parã. Ele está capacitado para andar sobre as águas. Ele está capacitado para viver um tempo de multiplicação quando está em terra, e de andar sobre as águas quando está
em alto mar. Igreja, creia-me, é hora de viver a multiplicação. É hora de andar sobre as águas. É hora de aprendermos que Deus vem a nós, Ele vem da maneira que Ele quer, Ele é soberano. Da maneira que nós possamos aprender uma grande lição, como eles aprenderam aqui. Uma lição importante, porque chega com eles, emparelha com eles ali, quer tomar a dianteira. Como que dizendo, vocês também podem andar sobre as águas. Olhem para mim. Olhem para as minhas costas, andando sobre as águas. Não é a primeira vez que Deus deixa pessoas olhar para as costas. Ele deu uma chance para Moisés, para que esse pudesse olhar e ver ele pelas costas, e está ali no livro do Êxodo de Moisés. Mais uma vez vocês poderiam fazer uma leitura das costas de Deus, ver ele andar sobre as águas e saber que é possível. A igreja também pode ter experiências tão profundas, tão preciosas como esta, e andar sobre as águas e viver o tempo da multiplicação. Abacuque, ele foi consolado, convencido pelo Espírito Santo, e agora ele está certo de uma coisa: o meu Deus vem de Temã, de uma região, de um lugar de gente sábia, entendida e de conselheiros. E do monte de Parã vem o santo, diz assim a palavra de Deus. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. É claro que depois dessa provisão, depois da sua misericórdia, o Senhor com eles ali no barco, sou eu, não temais. É claro que eles com certeza louvaram, né, ao Senhor, porque a terra, mediante um Deus que vem de Temã, das montanhas de Parã, um Deus que anda sobre as águas, um Deus que vive o tempo da multiplicação. Certamente, na presença desse Deus, você tem todo motivo. Nós, todos nós, temos motivos para louvar ao que vive para todo sempre. Nós queremos falar um pouquinho sobre a Rádio Dorcas Web. A Rádio Dorcas Web é fácil para você sintonizar e ficar conectado. Você vai acessar o nosso site, o site oficial da Maná, www.ministeriop.com.br. É a rádio, é o endereço da Rádio Dorcas Web. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode ser um macedônio e nos ajudar nesta obra missionária. É só você entrar em contato pelos endereços virtuais. Você vai nos ouvir. Nós estamos às 15 horas da tarde, ao vivo, pela Rádio Dorcas. E depois às 22h30, nós estaremos também ao vivo pelas ondas santas e curadoras da Rádio Dorcas, a Gazela Graciosa. Às 22h30, de domingo a domingo, né? Todos os dias. E você vai ser edificado grandemente por essa programação, por essa ministração, por palavra semelhante a essa, que vai edificar você e toda a sua família. Sintonize Rádio Dorcas Web, Gazela Graciosa, que tem capacidade nas suas ondas santas e curadoras de curar você, de restaurar, de restituir e de salvar na pessoa bendita desse Deus que vem de Temã e desse santo que vem das montanhas de Parã. Deus abençoe e até a próxima.